E nós vamos fazer contato com o coordenador na rede Análise Covid-19 e cientista de dados, Isaac Schwartzhaupt. Bom dia, Isaac. Bom dia, Glauco. Isaac, ontem nós tivemos aí mais um dia em que foi detectado um elevado número de mortos em decorrência da Covid-19. No período de 24 horas tivemos 3.459 óbitos oficialmente notificados, totalizando aí algo próximo a 362 mil vítimas desde o início da pandemia. Inclusive eu estava vendo aqui agora uma entrevista do presidente do CONAS, Carlos Lula, ao site Poder 370, ele falando que se a gente continuar com essa média móvel, devemos chegar a 400 mil mortos no mês de abril. Como é que você vê esses dados e qual a análise geral da situação da Covid-19 no Brasil, Isaac? Não, faz totalmente sentido a fala do Carlos, porque assim, a gente chegou naquele ponto de desaceleração, a gente estava num foguete, que nem eu sempre falo, e desacelerou, só que a gente aumentou a mobilidade muito rápido, não esperou esses casos caírem, então a gente está chegando naquele ponto de platô, que o platô é o quê? Todos os dias um número muito alto de casos, um número muito alto de internações e um número muito alto de óbitos. Todos os dias, 3 mil, isso aí é uma coisa muito provável de acontecer se a gente for colocando suscetíveis em contato com os doentes, Então isso é um problema que preocupa muito, porque não tem estrutura que aguente. O crescimento exponencial, a gente sabe que ele explode, o sistema de saúde, ele detona tudo, mas quando tu cresce de forma exponencial, para lá em cima e continua todos os dias com aquele mesmo número, é muito desgastante. E é como você falou, você sempre usa essa analogia que é muito boa do foguete. Às vezes as pessoas veem, olha, está caindo o número de casos, inclusive até autoridades públicas fazem uso disso, mas não é queda, significa desaceleração. E quando existe o relaxamento, na verdade, às vezes, inclusive, a reversão dessa tendência, Isaac. Não, total, e isso acontece assim, a gente sabe que essa doença é extremamente transmissível, e a gente sabe que se a gente colocar suscetíveis em contato com o vírus, nós vamos gerar casos. Isso é uma coisa óbvia, Quando isso acontece, a gente tem que ter o mínimo número possível de doentes para que a gente consiga rastrear, Daí, o que normalmente os países que estão fazendo isso com sucesso, quando estão controlando a epidemia com sucesso fazem? Eles reduzem o número de casos lá embaixo, quando começa a subir, por causa do aumento da mobilidade, eles já fazem um controle com teste, rastreamento, isolamento, suporte, para garantir que aquilo não vire um exponencial. E esse foguete, por exemplo, assim que ele começa a decolar, eles já freiam ele. A gente deixou decolar, deixou chegar lá na estratosfera, e agora mesmo pega locais, por exemplo, assim, o Amazonas. O Amazonas é um local que foi o primeiro, infelizmente, que deu a explosão, em janeiro. Ele teve essa queda de mobilidade super forte, porque o pessoal acho que entendeu, e ocorre inclusive um isolamento endógeno, que é o de dentro para fora, as pessoas se isolam até por um medo, por receio. Então teve até transformou-se numa queda, e mesmo assim agora que a mobilidade está voltando ao normal lá, aquela curva de queda já parou e já começou a ir para o lado, já começou a fazer isso, só que pelo menos eles desceram bem. Aí tu pega Rio Grande do Sul, que é o caso aqui foi o segundo estado que deu a explosão, recém fez a volta, recém fez a volta, começou a descer, já está estabilizando, São Paulo nem começou a descer, Rio de Janeiro nem começou a estar desacelerando, ainda está na subida, ou seja, é extremamente cedo, Isaac, quando você cita esses estados, eu até verificava aqui um levantamento que você fez no dia 11 de abril e de fato são dados preocupantes, em relação ao Amazonas, por exemplo, você fez essa comparação com a variação da média móvel de 30 dias atrás, de 10 dias atrás e atual, para justamente saber a velocidade que esse foguete está desacelerando. E aí o Amazonas, nos últimos 30 dias, ele vinha numa variação negativa de 36,84%, já nos últimos 10 dias, 20%, que significa ali uma reversão de tendência. Agora, o Rio Grande do Sul e o Paraná,
Paraná são mais preocupantes ainda, né? Porque a queda era acentuada no Rio Grande do Sul, 56,78, e no Paraná 76,65, quando a gente olha para 30 dias, e agora já é 19,05 no Rio Grande do Sul e 32,76% no Paraná, indicando também reversão. Ou seja, a gente sabe que toda medida restritiva é importante, nenhum estado adotou aquilo que seria o ideal, que seria o lockdown de fato, mas assim, o relaxamento das medidas restritivas, né, que dão efeito, né, em maior ou menor grau, esse relaxamento não pode ser feito no nível que a gente está hoje. Não, com certeza não, porque o que acontece? Se tu relaxa nesse ponto alto que a gente está falando, significa que tu tem muitos casos ativos. Muitos casos ativos. E a gente não pode achar que os únicos casos ativos que a gente tem estão todos nos hospitais, estão todos sob controle. Com certeza tem muitos casos ativos que não passam no nosso radar, principalmente porque o Brasil tem uma testagem reativa, né? Quando eu falo testagem reativa, o que eu quero dizer? Os testes, né, reagem aos doentes, ou seja, tem uma pessoa doente, ela sente sintomas, ela busca a testagem. E aí acontece o teste, aí o número vai para o número de casos. Não é um país que ativamente busca novos casos, né? Ativamente vai rastreando as pessoas. Então, quando acontece essa testagem reativa, a gente sabe que deve ter muitas pessoas que simplesmente não foram testadas, não buscaram testes, sentiram um pouquinho sintomas, ou nem sentiram sintomas. Então, se eu tenho esse enorme número de casos ativos, significa que eu tenho muitos ativos por aí. E quando eu faço o relaxamento da mobilidade, eu pego os suscetíveis que estão nas suas casas, protegidos, que não estão em contato, e eles acabam entrando em contato com esses casos ativos. Isso gera aquela bola de neve, né? Aquela reação, e isso começa a colocar de novo doentes em hospitais, né? De novo. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, agora saiu ontem o boletim do Infogripe, né, que é da Fiocruz, que faz justamente essa análise da vigilância epidemiológica de síndrome respiratória aguda grave, que ele usa hospitalizações como indicador, e no indicador de hospitalizações agora já também começou a desacelerar, sabe? Que hospitalizações é o próximo, né? Casos, depois hospitalizações e depois óbitos. E hospitalizações já começou a desacelerar também. Então, tudo está indicando realmente esse relaxamento antecipado que pode causar um mês de maio, até um inverno muito pior ainda do que a gente viu nessa último estouro aqui de janeiro, fevereiro, março aí, né? Até porque junto com a Covid-19 podem vir outras doenças respiratórias que são típicas desse período do ano, e aí o sistema hospitalar não tem como aguentar. Não, com certeza. Inclusive, isso é bom lembrar, porque em 2020, com as medidas que a gente tomou, né, não medidas no sentido de decreto, mas a própria população, né, se isolou muito no início de 2020. A gente olha os dados de mobilidade e vê que eles caíram drasticamente, né, logo no começo na metade de março de 2020, ali abril. Qual é que foi uma das consequências desse isolamento que o brasileiro fez? Foi acabar com a gripe. Acabou com gripe, acabou com vírus sincicial respiratório, acabou com essas outras doenças respiratórias, né? Praticamente não teve. Isso o próprio Infogripe, essa mesma ferramenta, mostra isso. E aí, o que teve foi a Covid-19. Esse ano, como nossas medidas foram muito menores, mesmo com as restrições que a gente teve em alguns estados, a mobilidade não chegou nem perto do nível que ela chegou automaticamente lá em março de 2020, né, de uma forma que as próprias pessoas se protegeram mais lá. Então, o que acontece? Nós não estamos conseguindo acabar com a gripe, não estamos conseguindo acabar com esses outros vírus agora, porque se tu olha no Infogripe, eles estão lá, estão ativos. Então, isso é muito bem lembrado, é um problema que pode vir a somar nessa bola de neve. Inclusive, né, quando a gente lembra dos efeitos colaterais das medidas de distanciamento social, a gente lembra, por exemplo, a queda nos acidentes de trânsito, que também acabam desafogando um pouco o sistema hospitalar, né, Isaac? Não, com certeza. Porque quando a gente faz um isolamento correto e bem feito, a gente para, né, que a gente sabe que tem esse problema, daí a gente teria que compensar essa parada, né, no ponto de vista financeiro, com auxílio para as pessoas, mas todo o resto em relação à saúde pública é desafogo. Isso aí desafoga, baixa, cai, justamente dando tempo para os hospitais se reequiparem. A gente viu um alerta
em São Paulo mesmo, de que está acabando os sedativos, aqueles que eles usam para fazer intubação dos pacientes, né? Isso aí começa a faltar tudo. E por quê? Porque a gente não está dando essa folga, não tá desafogando, né? Não está deixando nem um minuto. É como se fosse uma pessoa respirando, que ela não puxa o ar, ela só expira. Está acabando o ar, né? Porque os hospitais estão, desde outubro do ano passado, porque em setembro deu uma queda, setembro do ano passado, só que essa queda não foi uma queda que nem a da Europa, assim, caiu a zero, né? Ficou um tempo a zero no verão e depois começou a subir. O Brasil, no menor ponto do ano passado, nós ainda tínhamos 300, 350, 400 óbitos diários, né, registrados, que é um número, por exemplo, era um número que chocava a gente quando a gente via a Itália, né? A gente via 400 óbitos na Itália, lá em março, ficava chocado. Esse número foi o menor ponto que a gente chegou em setembro e já começou a retomar. Então a gente nunca deu nenhuma folga efetiva para os sistemas de saúde, para nada. Então isso vai acabando com esse atendimento, vai deixando esse atendimento ficando cada vez mais difícil, né? Isaac, dentro do âmbito justamente dessas medidas que têm sido tomadas no sentido de flexibilizar o distanciamento social, nessa semana a Rede Análise Covid-19, junto com o Observatório da Covid-19 Brasil e a Campanha Nacional do Direito à Educação, publicaram uma nota técnica sobre o retorno às aulas presenciais que tem acontecido em alguns estados e municípios, notadamente aqui em São Paulo nessa semana. O que pode representar a volta às escolas de alunos, professores, funcionários nesse momento da pandemia, Isaac? Não, é o mesmo problema que nós vínhamos falando agora, é colocar suscetíveis em contato com possíveis casos ativos de uma forma muito elevada, porque é uma movimentação muito grande da sociedade. Tanto que a própria gripe, por exemplo, um dos indicadores que faz a gripe começar a crescer todos os anos é a volta às aulas, né? Já é natural, assim, quando a gente tem volta às aulas, no começo a gente já tem aquele aumento natural da gripe ou de algumas doenças respiratórias por causa dessa movimentação. A gente tem, por exemplo, as crianças menores, a gente sempre fala, as crianças menores aparentemente pode ser que não fiquem tão graves com a Covid-19, aparentemente não transmitam, né, a doença, mas a gente sabe que isso envolve movimentação. Até uma certa idade, as crianças têm envolvimento com adultos praticamente 24 horas por dia, elas não podem ficar sozinhas, elas têm que ter sempre adultos junto, né? E são ambientes complicados, complexos de fazer distanciamento, de fazer separação o tempo todo, isso falando quando está tudo certo, né? Sem contar todos os outros problemas que a gente enquanto Brasil, infelizmente, não atuou nesse último ano, que é resolver os problemas de escolas públicas, os problemas de saneamento, né, os problemas de condições, porque tem escolas que não têm a mínima condição de saúde mesmo, saneamento, para conseguir fazer as medidas que ajudam a não propagar o vírus, ventilação, essas coisas todas. Então tem esse problema, que é um problema específico, e tem mais o outro problema, que o momento atual não indica o retorno nem em escolas que estão super capacitadas para fazer isso devido ao alto número de casos ativos que estão por aí, né? Até porque envolve deslocamento. A gente sabe que a realidade do professor aqui no Brasil, por exemplo, ele muitas vezes dá aula em 2, 3 escolas, tem que se deslocar várias vezes durante o dia. Então, dentro das características do ensino brasileiro, ainda o risco é maior do que em relação à maioria dos países. Com certeza, é bem isso. É só usar a gente sempre tem que usar essa analogia mais da física mesmo, né? Pensa que os vetores somos nós, as pessoas, né? E a gente tem um nível X de pessoas infectadas que estão por aí, que muitas pessoas nem sabem que estão infectadas, porque essa doença tem essa característica, né? A gente sabe que uma grande parte das pessoas fica com poucos sintomas, ou seja, pode confundir com uma gripe, pode confundir com até uma alergia, um mal-estar, né? Mas, ao mesmo tempo, a taxa de pessoas que fica ruim, que fica grave, é o suficiente para destruir com o sistema de saúde. Então, essas características simultâneas da doença, às vezes, criam essa situação. Não, mas são poucas pessoas que vão pegar a doença, né? E é sempre uma visão que acaba sendo um pouco míope, assim, não no sentido pejorativo, no sentido de, realmente, eu só estou olhando um ponto. Parece que as crianças não têm tanta gravidade, né? Mas, mesmo assim, a quantidade de crianças que eu vou colocar em contato com possíveis casos ativos
quantidade de professores que eu vou fazer esse deslocamento, 2, 3 escolas, se tu soma tudo isso, tu gera uma quantidade tão grande de possíveis doentes que é mais carga para um sistema que está com UTIs lotadas, que está faltando o que chamam de kit intubação, que não é só para intubação, né, são sedativos gerais, enfim, todo esse sistema que já está extremamente sobrecarregado, é que nem se fosse uma pessoa carregando um peso assim, que já não está mais aguentando, e a gente vai lá e coloca mais coisas em cima. Né? Mas é um peso, é só 5 quilos. Não, mas eu não aguento mais 10 gramas. Não adianta colocar mais peso, porque nós temos é que tirar o peso que está em cima, aliviar, dar um respiro e depois pensar em controlar para quando colocar os primeiros 5 quilos naquela pessoa que está carregando, ela vai estar com os braços mais tranquilos, ela vai estar preparada. Entendeu? Se a pessoa está carregando 1 tonelada, a gente vai lá, vamos colocar só mais 5 quilos. Não faz sentido, né? Esse tipo de coisa. Então a gente tem que primeiro aliviar a carga. É imprescindível aliviar essa carga. Isaac, você fez também uma análise pegando 2 países que estão com uma campanha de imunização bem mais avançada que o Brasil, que são Estados Unidos e Chile. E ali também se mostra que por mais que avance a cobertura vacinal, por maior que ela seja, é importante continuar ainda com medidas de distanciamento, respeitando alguns protocolos, porque só a vacinação, que é importante que avance rapidamente aqui no Brasil, ela não vai ser suficiente para conter a pandemia, em especial num país como o Brasil, que está na situação que está, Isaac. Com certeza, porque a velocidade de vacinação ela é extremamente importante, ela tem que acelerar, porque é ela que vai nos levar à cobertura vacinal desejada que a gente tem para conseguir se blindar enquanto sociedade da doença, né? Mas, o que é o problema? Que, usando o exemplo do Chile, essa velocidade no começo, ela pode até dar uma cobertura vacinal boa numa faixa etária, só que essa faixa etária ela não mora numa cidade que fica isolada de todos numa bolha. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Chile. Praticamente todos, 95% dos idosos com mais de 70 anos do Chile foram vacinados, com as 2 doses, imunizados. Então a gente pensa, beleza, o princípio está tranquilo, só que eles estão pulverizados, vamos dizer assim, né, como se fossem espalhados no meio de uma grande contingente de pessoas que não estão imunizadas. E o que acontece? A mobilidade foi liberada, praticamente voltou ao normal. É só olhar os gráficos de mobilidade do Chile, a gente vê que ela voltou quase a níveis pré-pandêmicos. Isso gerou um surto, esse surto começou a contaminar todo mundo, começou a lotar os hospitais. Realmente tem um pouco menos de internações nessas faixas etárias, mas o que é o grande tchan, né, que eu falo das vacinas sempre, a grande diferencial? A vacina, vamos pegar uma vacina XYZ que tem 80% de eficácia para doenças graves em relação ao não vacinado. Justamente esse é o segredo, é o risco relativo em relação ao não vacinado. Então, o não vacinado tem uma chance X de pegar, o vacinado vai ter 80% a menos de ficar grave, beleza. Só que se eu boto essas 2 pessoas numa cidade extremamente infectada, cheia de casos, eu estou aumentando a chance do não vacinado. De X, ela passa para 5X. Então, a chance do vacinado, que é 80% menor, ela vai continuar sendo 80% menor. Só que o que vai acontecer? Ela vai acabar crescendo também. Né? Ela sempre é 80% a menos que o não vacinado, mas se eu aumento em 10 vezes a chance do não vacinado pegar, eu aumento em 10 vezes a chance do vacinado também, que vai ser sempre 80% menor. Então, eu não devo fazer isso. Por que eu vou botar, né, a pessoa numa chance maior? Eu tenho que fazer as 2 coisas. Imuniza todo mundo, baixa a transmissão, porque aí quando todo mundo estiver blindado, aí o vírus não consegue crescer para gerar essa chance gigante. Sabe esse aumento de chance que eu mostrei, né? Que a pessoa tinha uma chance X, depois aumenta para 5X, esse aumento só ocorre porque tem muitas pessoas ainda não imunizadas que fazem a doença crescer muito. Quando tu imuniza todo mundo, esse aumento não consegue mais acontecer. Por isso que até lá a gente tem que evitar ao máximo, né, reduzir a taxa de transmissão. E depois, aí sim, né, depois que a gente tiver uma cobertura vacinal bem forte, a gente consegue soltar. O Chile e os Estados Unidos, eles estão com a mesma cobertura vacinal da população em geral, que é em torno de 25% de toda a população vacinada, ou seja, é pouco ainda em relação ao todo, né? Imagina, 25% da população vacinada e que tem, então, 75% da população ainda com muita chance. É muito perigoso aumentar a mobilidade assim de uma forma irrestrita. A gente tem que chegar lá nos 70%, 80% de cobertura vacinal na população inteira. Aí a gente diz, agora
a gente pode começar a pensar nisso, né? A gente viu o exemplo de Serrana, em São Paulo, que está praticamente toda a população imunizada naquele projeto, e a gente está começando a ver uma melhora no hospital, né? No hospital, porque a doença estava extremamente elevada. Doença elevada, chance elevada, tanto os dois grupos, só que o grupo do vacinado sempre menor, de acordo com a eficácia da vacina administrada, né? Então é fundamental desafogar o sistema de saúde, porque senão o país, nem os profissionais que trabalham ali aguentam, né, Isaac? Não tem condição. Isaac, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, muito boa, como sempre, trazendo as suas explicações aqui, a análise do panorama da pandemia, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Glauco, sempre conta comigo, se eu puder ajudar, é só me chamar. Abração. Obrigado. Conversamos aqui com o coordenador na Rede Análise Covid-19 e cientista de dados, Isaac Schwarzhaupt. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.